Então, pessoal, nós vamos observar agora a resolução de uma equação diferencial ordinária do sexto tipo, conhecida como equação de Bernoulli. Então, nós observamos aqui esse exemplo, que é dy dx menos 2 sobre x vezes y igual a 3x vezes y ao quadrado. Então, o procedimento é nós dividirmos toda essa equação por esse termo que acompanha a função 3x. No caso aqui, nós denotamos como sendo, por exemplo, uma função q, porque essa função ela pode ser uma função de x ou constante, assim como essa função aqui, menos 2 sobre x, nós chamamos de p, e ela é também uma função que pode ser uma constante ou simplesmente uma função de x. Então, nós vamos dividir toda a nossa equação por esse termo y ao quadrado. Então, observem que quando eu divido, é claro que aqui já cancela, porque y ao quadrado dividido por y ao quadrado cancela. Então, nós temos aqui esse caso em que nós observamos que tem algumas propriedades básicas que nós podemos aplicar. Por exemplo, eu posso passar essa potência para o numerador, então eu vou ter y elevado a menos 2, vezes essa diferencial de y em relação a x, que seria o caso de nós obtermos esse termo pelo fato de nós chamarmos agora o y elevado a menos 1 de t. Então, esse termo que você obteve a partir dessa simplificação com o uso da propriedade da potenciação, então você sabe que aqui vai sobrar y elevado a menos 1, e esse termo você vai chamar de uma variável. Nós vamos dizer que esse termo será um certo t, ou seja, uma função que depende de x. Então, o próximo passo seria vamos pegar aqui uma canetinha, eu vou aqui então observar que nesse exemplo nós temos aqui algo muito interessante. Primeiro, eu observo que a partir do momento que eu chamo y elevado a menos 1 de t, então é claro que dentro dessa derivada eu vou encontrar este termo que eu preciso, que até então é uma incógnita para mim. Então, quando nós derivamos o y elevado a menos 1, que é t, eu derivo uma função potência, que é menos 1, passa multiplicando, diminui de 1, repete aqui a base e derivo internamente, porque aqui eu estou usando a regra da cadeia. Então, quando eu derivo esse y, é claro que o y depende de x, então vai ficar dy dx. Ou seja, a minha derivada dessa função potência é este resultado com este fator multiplicativo aqui, menos 1. Então, aqui no caso, quando eu derivo o segundo membro, eu tenho simplesmente dt dx. Então, observem que este menos 1 eu passei para o segundo membro, ou seja, uma forma seria multiplicar tudo por menos 1, esse é um processo que eu posso obter esse resultado, ou simplesmente eu passar esse menos 1 dividindo. Então, eu tenho aqui o resultado da nossa incógnita que nós observamos anteriormente. Então, voltamos aqui. Este termo era uma incógnita, agora não é mais, porque a partir do momento que eu peguei esse termo e fiz essa substituição por t e derivei em relação a x, eu obtenho dentro dessa derivada este resultado que eu preciso. Que quando você tem aqui a sua expressão da nossa equação, ela já tem uma característica fundamental da cara da equação linear, pessoal. Observem que aqui, como eu falei, nós temos que tornar essa derivada de t em relação a x simplesmente positiva, justamente para que nós tenhamos o modelo matemático da equação linear que diz que você tem uma derivada, você tem uma função que depende de x ou constante acompanhada com essa incógnita, que agora é uma nova incógnita, ou seja, por aquela substituição que nós havíamos realizado, então agora nós temos uma nova variável no nosso problema. E observe que quando você multiplica por menos 1, toda a sua equação, aqui fica positiva, aqui também vai ficar positivo, então você vai ter... Então aqui, após você multiplicar por menos 1, observe que você vai ter exatamente a característica do modelo da equação linear do quinto tipo, que diz que você tem uma derivada que depende
de uma variável, no caso x aqui, e aqui você tem, pessoal, uma função p, que seria o caso de depender de x, ou simplesmente poderia ser uma constante. Aqui você tem a incógnita em questão, que se refere à incógnita que acompanha a sua respectiva derivada. Então, do outro lado, ou seja, no segundo membro, você tem uma função q, que é justamente uma função de x ou simplesmente constante. Então, agora, e que se procede à sua resolução pelo método de Lagrange, que é o método da substituição, ou simplesmente você pode usar o método do fator integrante. Então, aqui você tem, pessoal, a equação linear estruturada na variável t, que depende de x, que você então pode seguir o procedimento do método que eu já havia falado a vocês. Então, essa resolução da equação, ela tem uma característica de você se utilizar desse método, que aqui, no caso, nessa videoaula eu não vou mostrar, mas a próxima videoaula será, então, a maneira como nós podemos prosseguir. Então, pessoal, aqui nós temos uma equação linear que se resolve pelo fato do que eu já falei para vocês, do método conhecido de Lagrange, que é o método da substituição, ou simplesmente o método do fator integrante. Então, a resolução é pautada exatamente nesse processo. Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.